Senhor Jesus. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui para desfrutar da Tua palavra, desfrutar um pouco da porção que o Senhor tem dado para nós. Abre os nossos corações, Senhor. Queremos com simplicidade Te escutar. Não nos deixe sair daqui sem ganhar algo de Ti. Não nos deixe sair daqui sem deixarmos um pouco mais de nós mesmos e ganharmos mais um pouco de Ti. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui nesse salão, cada familiar aqui. Te pedimos que o Senhor nos guarde na Tua presença, na comunhão com o Senhor, nos ajude a deixar para trás a semana que já se passou e aqui estarmos com uma mente sóbria, uma mente limpa diante de Ti, para ganharmos unicamente da Tua palavra e da Tua vida, Senhor. Guarda os nossos corações, guarda a nossa vida, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos já nesse alimentiário aqui, né? Já é o 3º volume e está findando e vamos desfrutar da semana 4 desse alimentiário. Vamos estou calculando direito, é a 20ª mensagem. 4, 20ª mensagem, né? E o título é esse, baseado nesses versículos aqui. Para chegar nesses versículos aqui do capítulo 4 de 1 Coríntios, trazer alguns pontos que muitos irmãos têm compartilhado, mas que sempre é rico nós lembrarmos e sabermos do contexto da igreja em Corinto. Uma igreja que tinha uma influência muito grande dos gregos, da sabedoria humana daquela época, uma cidade em que tinha uma grande movimentação de várias culturas, de várias pessoas daquela época, uma cidade com muita influência na região onde ela estava. E se você pega a primeira carta aos Coríntios, nós temos 11 problemas que Paulo trata nessa carta. Muitos problemas sérios, muitas instruções que ele dá, e em outras mensagens que nós vemos também, mas temos a riqueza da forma como Paulo trata esses problemas. E a solução para esses problemas, eu ganhei muito isso, é que eu pensava na primeira carta aos Coríntios e lembrava dos problemas dela. É normal. 1 Coríntios, 11 problemas. 1 Coríntios, vixe, é uma igreja cheia de problemas, cheia de trabalho, cheia de confusão. Mas o prisma que eu ganhei, que me passaram esse semestre é que não olhe somente os problemas que há nessa carta, mas olhe como Paulo fez para resolver os problemas dessa carta. E a forma como Paulo usou para resolver os problemas dessa carta foi tomar Cristo. E este crucificado. Esse é o princípio para vermos a solução de todos os problemas que a carta de Coríntios tem, de 1 Coríntios tem. E nessa mensagem, irmãos, até chegarmos nesse capítulo 4, nós passamos aqui pelo problema da unidade, pela sabedoria, e aí vamos chegar aqui nessa parte onde Paulo fala exclusivamente para os coríntios como pai. Então quero trazer para os irmãos essa noite para desfrutarmos um pouco acerca do contraste que a gente tem da cultura humana e da cultura de Deus. Então a cultura humana, falando acerca dos coríntios e da realidade que eles viviam naquela época, né, eles tinham por base a cultura grega. E a cultura grega, como muitos irmãos sabem,
e já estudaram história. É um dos berços da busca pela filosofia, pela sabedoria. Temos tantos filósofos gregos famosos. A discussão pela ética, pela moral e, claro, a discussão pela necessidade de saber a razão da existência humana. Os gregos, então, conseguiram influenciar os coríntios nessa questão. Os coríntios estavam muito acostumados a ter esse tipo de debate, a ter esse tipo de situação no dia a dia deles. Eles estavam em volta disso aí. Ali também eles tiveram muitas questões acerca do início da democracia, né, do governo do povo, pelo povo e para o povo. Agora, essa cultura humana, né, nós vemos nesse versículo aqui, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, que está aqui. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, essa cultura humana, na época dos coríntios, baseado nessa influência grega, a sabedoria era o X da questão para eles. O que eles podiam discutir, o que eles podiam entender, o que eles podiam arrazoar e o que eles podiam tentar em achar sentido para a vida deles nisso. Então, essa cultura humana, baseada na sabedoria do homem, fazia muita influência para os coríntios naquela época. E hoje, nós temos essa situação também. Igualzinho, né? Coloca alguns anos a mais, algumas centenas de anos a mais, e somos transportados para esse ano de 2019. E eu pergunto para os irmãos, o que há de diferente hoje? O que há de diferente hoje? Paulo cita ali em Romanos, no capítulo 1, também fala dos bárbaros, né? E a característica dos bárbaros é que eles não estavam tão ligados a essa questão de sabedoria, não. Para eles, tendo o que comer e beber e terra para conquistar, né, lutar, estava bom. E se você olhar as pessoas que não têm um Senhor e que estão em busca de alguma coisa, ou elas estão em busca das suas conquistas, ou elas estão em busca de sabedoria para achar sentido para a vida delas, não é verdade? Um dos dois. As pessoas que estão ao nosso redor estão querendo ou uma ou outra dessas situações. Só que, irmãos, pela nossa experiência, o que essa cultura humana pode gerar? Até onde ela pode nos levar? Ela pode nos levar a um viver ético e moral diante dos homens adequado? Até que pode. Mas para Deus isso é suficiente? Isso traz sentido para a nossa vida? Isso traz satisfação plena para o nosso viver? Muito pelo contrário. Se nós vermos o primeiro problema que a igreja em Corinto teve, que Paulo resolveu, foi acerca da unidade deles. Uns estavam sendo por Apolo, outros por Paulo, outros por Cristo, outros por Cefas. Ele não tratou diretamente um pecado carnal, mas ele tratou com a mente. E por eles terem essa influência, né, os gregos terem essa influência nos coríntios do debate, de aceitar as várias opiniões, as várias religiões, as várias linhas de pensamento da época e de debate, isso entrou na igreja. Então a sabedoria humana, irmãos, ela, por mais boa que possa ser, ela não pode resolver todos os nossos problemas e não pode dar sentido à nossa vida. E muito pelo contrário, quando ela entra na igreja, ela não traz vida, traz confusão. Olha esse cenário, então, baseado
na cultura humana. Baseado na cultura humana. Nós estamos vivendo nessa terra, né? Somos criados numa cultura, temos influência sobre isso aí. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez hoje? Não, né? Então, vocês todos me conhecem. Olhando meus olhos aqui, dá para saber mais ou menos para que lado do planeta eu tenho uma cultura que me influencia, não dá? Pode ser chinês, coreano, japonês. Cada um pode chutar para um lado aí se não sabe. Mas a cultura que me influenciou e me influencia da minha descendência humana é a japonesa. Né? E até hoje, no meu dia a dia, eu vejo que tem coisas da cultura japonesa que eu utilizo, que eu pratico, que está em mim. Eu não uso tanto sal, uso mais shoyu. Eu vou pegar salada, eu não uso o pegador de salada, eu uso hashi, os palitinhos, alguns temperos. Então isso está no dia a dia da minha casa. E isso é uma cultura que influencia, né? Isso é muito bom. Eu levo um legado da minha cultura para minha família. Mas isso por si mesmo, irmãos, não é suficiente para me salvar. Não é suficiente para trazer solução para os meus problemas. Então, quando nós nos pegamos envolto a essas situações, graças ao Senhor que nós temos a oportunidade de nos arrepender, de nos voltar e sabermos que nós precisamos de outra cultura. A cultura de Deus. Só para fechar essa questão da cultura humana, como ela não tem nela mesmo a solução para a nossa vida, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, esse comecinho aqui, ó. Entretanto, capítulo 2, versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem ao dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, a sabedoria deste século se reduz a nada. Em relação à sabedoria de Deus, a nada. A nada. Então, essa é a cultura humana, irmãos. Vamos invocar o nome do Senhor? Oh, Senhor Jesus. Está um silêncio. Mas graças a Deus nós temos a cultura de Deus. Amém. A cultura de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, dos versículos 18 até o 30. Vamos ler os versículos já, mas é a loucura para os homens. É a loucura para o mundo. Porque nós temos Cristo e esse crucificado. E se nós olharmos um dos principais itens da cultura de Deus, que são os seus filhos, irmãos, isso é de fato uma grande loucura. Olha só, nós estamos todos aqui reunidos porque nós somos salvos por uma pessoa que nós nunca vimos. Alguém falou dela para nós, nós acreditamos e entregamos a nossa vida para Ele, né? Nós nunca vimos Ele, amamos Ele, a despeito das nossas dificuldades, das nossas incapacidades, das nossas falhas, Ele nos ama. Enfim, o que mais? Tem falar de Cristo e falar da nossa salvação, irmãos, é maravilhoso. E isso é ou não é loucura?
Total. Conta essa história para as pessoas. Elas vão achar realmente que estranho. Como é que você está junto de um grupo de pessoas por um Deus? Mas a salvação, a experiência da salvação, ela de fato testifica que Deus tem a cultura dele. E testifica que nós somos do Senhor. Então, o primeiro item da cultura de Deus é as pessoas que são salvas por Deus, que são seus filhos. E os filhos de Deus possuem 3 características para provar mesmo que nós somos filhos de Deus. E para provar mesmo que nós usufruímos da cultura de Deus, é que nós temos a aparência de Deus, o sangue de Deus e a vida de Deus. A aparência de Deus nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O único ser criado por Deus, que tem a aparência de Deus, somos nós, irmãos. Aleluia! Nós temos a aparência de Deus. Nós somos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Segundo, o sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Eu tenho um filho, né? Estava aqui agora. Vocês conhecem. E não é a primeira, e acredito que não vai ser a última vez que eu escuto falar que ele é a minha cara, né? É parecido. Tem uns toques da Fernanda, minha esposa, que o deixou mais bonito, né? Ficou aperfeiçoado, né, Érico? Mas ele parece comigo. E se tirar o sangue dele, tá ali, né, no DNA do sangue dele tá o meu DNA. E nós temos a mesma espécie. Somos da raça humana. Então, assim, é só uma tradução, mesmo que simples, mas do que nós somos para Deus. Nós vimos agora que nós temos a imagem e semelhança dele. Sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Nessa hora aqui, um sangue substituiu o outro sangue, não é verdade? O sangue de Cristo recai sobre nós, irmãos. Recai sobre nós. Nós temos parte nesse sangue. Nós desfrutamos desse sangue. Nós vivemos por causa desse sangue. Cristo deu o sangue dele para cada um de nós. No momento em que nós reconhecemos os nossos pecados, somos salvos pelo poder da vida de Deus, esse sangue lava todos os nossos pecados. Uma transfusão, entre aspas, de sangue acontece. O sangue divino entra no nosso sangue, e esse sangue humano, cheio do veneno da morte, sai. E nós podemos desfrutar da vida de Deus. E a outra característica dos filhos de Deus, então, é a aparência, o sangue, a vida, que é a espécie. 1 João capítulo 5, versículo 11. Nós temos a vida de Deus, irmãos. Nós temos o DNA de Deus. Amém. 11, 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem Aquele que tem um filho tem a vida. E aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, irmãos, nós temos a vida de Deus. O Senhor nos chamou para filiação, como diz em Efésios.
E essa vida, então, o fato de nós nos tornarmos filhos de Deus, esses 3 versículos e essas 3 características, a aparência, o sangue e a vida, o DNA de Deus, está em nós. Nós somos filhos de Deus. Testificados. O Espírito dá esse selo para nós. Se nós pudéssemos imprimir alguma coisa que saísse de nós, a gente ia poder andar com certificado. Eu sou filho de Deus. Por que você é filho de Deus? Porque eu tenho a aparência de Deus, porque eu tenho o sangue de Deus e porque eu tenho a vida de Deus. Irmãos, isso faz parte da cultura de Deus. Amém? Muito bom, né? Graças a Deus. E se somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo, lembra que uma das características principais da cultura humana é a sabedoria humana. Então, uma das principais características da cultura de Deus é a sabedoria de Deus. Aí, a sabedoria de Deus, ela começa com Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o que nos deu, o que nos deu condição de sermos feitos filhos de Deus, que é o seu evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha aí, ó, o choque de sabedorias. Então, irmãos, o evangelho de Deus é um item da sabedoria de Deus. E ele é poderoso. Poderoso. Não desanimemos em pregar o evangelho para as pessoas que nós achamos que podem ser difícil crer no Senhor. Porque o evangelho de Deus é poderoso. Até o mais sábio, o evangelho de Deus é poderoso para converter. Porque ele até então está achando que a sabedoria que ele tem, que é humana, é suficiente. Mas não. Há uma sabedoria, a sabedoria de Deus. E 1 Coríntios capítulo 1, onde nós estávamos, versículos 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, amém? Tanto judeus como gregos pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Então aqui, irmãos, está a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é tomarmos a salvação que Ele nos proporcionou e vivermos por meio dela, aplicando diariamente este Cristo crucificado. Queria convidar você agora a abaixar sua cabeça e fazer uma oração por um minutinho, para considerar essa salvação que o Senhor te deu, essa salvação que o Senhor nos deu, e considerar vivermos por meio dessa cultura de Deus e a sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado. Amém? Faça essa oração. Amém, irmãos? Outro item da cultura de Deus, nós vimos as pessoas salvas, que são seus filhos, a sabedoria de Deus. E outro item é sermos simples. Porque a cultura humana e a sabedoria humana
deixa o ser humano muito complicado. Mais complicado do que ele já é, né? Mas o deixa muito complicado, o deixa soberbo, não é verdade? E nós precisamos perceber que na cultura de Deus, nós precisamos ser simples. Simples por quê, irmãos? Porque na cultura de Deus nós achamos, por meio da salvação, sentido para a nossa vida, não é? Agora, nós precisamos manter a cultura de Deus rodando, vou falar assim, né? Nas nossas vidas, nas nossas casas, no viver da igreja, onde nós estivermos. E para isso, nós precisamos exercitar o nosso espírito. E para exercitar o nosso espírito, nós temos itens muito simples de se fazer, de se praticar, e que por muitas vezes nós não fazemos, desacreditados, ou achando que nós precisamos de algo mais complexo para dar solução para as nossas necessidades, para os nossos questionamentos. Então nós precisamos lembrar em sermos simples e exercitarmos o nosso espírito, por exemplo, invocando o nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Porque, irmãos, invocar o nome do Senhor é muito prático. Em qualquer lugar, em qualquer situação, nós podemos invocar o nome do Senhor, não é verdade? Assim, o Senhor nos dê graça para orarmos, para gastarmos um tempo em comunhão com Ele, para gastarmos um tempo na palavra, nos livros, para estarmos com os irmãos, nas reuniões. Isso vai nos fortificando e nos fazendo praticar esses itens da cultura de Deus. E nos torna simples, sabendo que isso é uma manutenção que nós fazemos para a nossa vida espiritual, que nós fazemos para nossas vidas, para a igreja, exercitar o nosso espírito, voltarmos à simplicidade, em saber que isso é suficiente, irmãos, para termos a cultura de Deus sendo infundida na nossa vida. Amém? Agora, graças ao Senhor que o Senhor nos deu um lugar para vivermos essa cultura, que é a vida da igreja. E a vida da igreja, ela faz parte da cultura de Deus. Porque até então, estava na nossa pessoa. Mas, sabiamente, irmãos, Deus deu a igreja para todos nós. Né? E na igreja, o Senhor consegue fazer com que nós percebamos a necessidade de vivermos na sua cultura. Eu vou ler na página 57 aqui do Alimento Diário, o penúltimo parágrafo, porque ele traduz muito bem a função da igreja para a cultura de Deus ser vivida por meio de cada um de nós, tá bom? Que aqui ficou muito bom, eu vou ler para reforçar para os irmãos. A sabedoria de Deus é a loucura da cruz. Pouco a pouco estamos mais parecidos com Deus em vida e natureza. Esse processo ocorre hoje no viver da igreja. Por isso, precisamos dos membros do corpo de Cristo para perceber que não somos tão espirituais quanto imaginamos ser. Quando vivemos a vida da igreja, nossos defeitos são expostos e assim podemos ser edificados com os demais membros do corpo, o que nos dá a esperança de fazer parte do grupo de vencedores coletivos que Deus está gerando. Nós precisamos precisamos ganhar, né?
revelação diariamente acerca disso, irmãos. Que sozinho não tem como nós triunfarmos mesmo. Deus, Ele deu à igreja para que nós tenhamos esse viver coletivo. E o Senhor, Ele vai fazer as coisas por meio da igreja. Até o próximo tópico que eu vou falar, da cultura de Deus, já estão adiantando, é em relação à autoridade que a igreja tem nessa terra para implantar a cultura de Deus. Porque Deus deu autoridade a Cristo sobre todas as coisas, mas aprove a eles, a Deus e a Cristo, a colocar tudo sobre os pés da igreja. Em Efésios nós vemos isso. Então, irmãos, o viver da cultura de Deus é coletivo, é por meio da igreja. Eu sozinho não vou conseguir. Porque se Deus vai chamar um grupo de pessoas que vai ser vencedoras, que vai trabalhar por Ele, nós precisamos estar nesse meio. E aqui, como foi dito, é verdade. Quando nós estamos sozinhos ou comigo mesmo, posso ter uma busca espiritual, achar que de certa forma pode estar até tudo bem. Mas quando você é inserido num grupo de pessoas que está no mesmo trabalhar que você percebe às vezes que não está tão bem, não. Mas o mais maravilhoso é que nós não podemos sair. Precisamos permanecer para crescermos juntos. O final desse parágrafo é bonito. Estejamos juntos desse grupo de pessoas que o Senhor está trabalhando para ser vencedores. Então não vamos desistir. Amém, irmãos? Não vamos desistir. Encorajo a cada um a se voltar para o Senhor, a considerar. Não vamos desistir. Falo para mim também. Tenho minhas fraquezas, tenho os meus desânimos, mas também não posso desistir. Preciso dos irmãos para alcançar essa perfeição, para alcançar ser mais parecido com Deus. Amém? Então, esse quarto item é a autoridade da igreja. Aí nós vamos lá para o livro de Efésios. O livro de Efésios, ele mostra aqui no capítulo 1, toda essa ordem que Deus faz com esse universo. Quando nós desfrutamos o livro de Efésios, ficou muito claro esse primeiro capítulo aqui, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito. E em relação ao Filho, versículos 9 e 10 do capítulo 1 de Efésios fala assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aprove a Deus colocar tudo em Cristo. E aí aqui nos versículos 20 a 23, nós vemos o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, olha a maravilha aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, a ordem da autoridade que Deus estabeleceu de Cristo, de Deus encabeçar Cristo, Cristo encabeçar a igreja, faz parte da sua cultura. E isso traz ordem para cada um de nós. Isso traz a dispensação da vida de Deus direto para cada um de nós. Nós precisamos também ter isso no nosso coração. E vermos também a importância e a relevância da igreja para a obra de Deus nessa terra. O Senhor resolveu colocar tudo debaixo dos pés da igreja.
Cristo poderia chegar já com seu cetro de ferro, não já? E já dizimar tudo, mandar o inimigo para o lago de fogo, fazer um pelim-plim-plim, transformar todos nós agora em filhos maduros. Ele podia fazer assim. Mas não. Ele escolheu trabalhar em cada um de nós e coletivamente fazermos juntos, vencermos todas as coisas. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma oportunidade que nós temos. Amém? E na parte da igreja, em relação à forma de autoridade que se comporta os membros de Cristo que o Senhor colocou, nós vemos no capítulo 4 de Efésios, os versículos 11 e 13, é até conhecido dos irmãos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então aqui há uma ordem que o Senhor colocou também dos seus filhos. Não é menosprezando a importância de um membro com o outro, jamais, mas é a ordem que o Senhor colocou para mais uma vez dar caminhamento ao fluir da sua vida, da sua bênção para a igreja. Então o Senhor, Ele constitui irmãos assim. Amém? Só para as coisas andarem conforme o Senhor determina. E por fim, irmãos, nós voltamos então, por fim mesmo, já estou acabando. Em 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos que nós lemos, né? Até então nós não tínhamos entrado nele. E o que eu vou compartilhar com os irmãos acerca desse versículo é: toda a admoestação que nós recebemos, dependente de quem venha, lembremos quem nos gerou. Quem nos gerou. Para trás aqui, como eu falei no comecinho da mensagem, Paulo ele trata a questão das preferências. Né, os coríntios estavam com preferências, estava tendo problema na unidade deles, eles não estavam sendo um de mente, um no falar, então estava tendo problema na unidade deles. Uns eram por Apolo, outros por Paulo, outros por Cristo, outros por Cefas. E aqui Paulo, para mostrar a unidade, ele se coloca até no nível de Apolo, mas nesse versículo ele admoesta e fala que ele pode admoestar os coríntios porque ele é um pai. Ele é um pai. Então capítulo 4, versículo 14 de 1 Coríntios: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, meus imitadores. Então, se você vê a descrição de Apolo, a Bíblia fala que ele era eloquente, cheio de sabedoria, da palavra. E como os coríntios, por causa da influência grega, estavam muito acostumados então a pessoas com esses dons, né, de falar bem, falar de forma coesa, enfim, oratória. Então, quem sabe alguns se simpatizaram por Apolo, né? Outros por Paulo. Mas, por mais que Apolo pudesse falar palavras de vida para eles, que eu duvido no bom sentido, né? Que falou mesmo, mas Apolo não poderia falar essas palavras aqui.
Porque não foi ele que gerou os coríntios, foi o apóstolo Paulo. Então ele fala, admoestos não para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. E o 16, né? Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Então, irmãos, toda essa situação que podemos passar por estarmos envoltos em alguma coisa da cultura humana, da sabedoria humana, se vier alguma admoestação, se vier alguma coisa, lembremos quem nos gerou. E de fato, a palavra que nós temos recebido, né, pelos nossos irmãos que estão à nossa frente, desde do irmão Dong, ou até antes do irmão Dong, não vou entrar em tanto para trás assim, nós somos gerados por esse evangelho que foi encorajado a ser pregado e um dia chegou até nós. E que sejamos então sábios em escutar essas palavras, para cada vez mais a cultura humana, as coisas humanas deixem a nossa vida e possamos receber mais da cultura de Deus. E toda a admoestação nesse sentido é para o nosso aperfeiçoamento, para ganharmos vida, para sermos encorajados. Amém? Assim como Paulo falou, sejamos imitadores. Nós não estamos seguindo o homem, mas a dispensação que Deus colocou nessa terra, nós temos provado e visto que tem gerado vida em cada um de nós. Amém? Então é isso, irmãos. Jesus é o nosso Senhor.